Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Há alguns dias fiquei aí sem poder falar com vocês e nesta noite o Senhor se lembrou de mim e me deu esta mensagem, esta palavra para vos trazer nesta manhã de sábado, dia 22 de agosto. Queridos e queridas irmãs e irmãos, o verbo para hoje é lembrar, e Deus se lembrou de mim. Então nós encontramos este verbo lembrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando aquele ladrão que estava crucificado ao lado direito do Senhor Jesus, ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus e que era justo, inocente e que podia lhe dar a salvação. Ele não pediu para que Jesus Cristo livrasse da cruz, mas que o livrasse do inferno. Então ele solta aquela palavra, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aquele ladrão arrependido reconheceu o seu pecado, dizendo, olha, nós estamos aqui, virou-se para o outro que estava à esquerda, não blasfema contra o Senhor Jesus, ele é santo, inocente e justo. Nós somos ladrões, estamos pagando os nossos pecados, somos devedores. Mas ele não, ele é justo. E então ele se vira para o Senhor Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente teve misericórdia, compaixão daquele homem e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu quero trazer um texto, querido, que pouco se lê ou que pouco se explana nas igrejas. Está lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo 16. E eu vou ler apenas o versículo 28, né? E o 29, que dá seguimento às palavras de Sansão. Quem não conhece a história de Sansão? Há quem diga que Sansão foi para o inferno porque cometeu suicídio. Há quem diga que Sansão era um beberrão, era um camarada que se desviou-se do caminho, né? Que praticou talvez adultério, prostituiu-se em um lugar lá, numa taverna, né? Era um beberrão, abraçou-se com Dalila. Mas Deus teve que tirar os dois olhos de Sansão para que ele pudesse enxergar a vida espiritual, a vida eterna. Então, muitas vezes, o sofrimento que Deus nos concede, que Deus permite que passamos, é porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos aperfeiçoar. Como diz Mato Nascimento, todo crente é provado, toda bênção tem um preço. Até Jesus Cristo foi provado, né? Foi crucificado, foi tentado em tudo, né? E ali conduzido ao deserto, passou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e Satanás o tentou, e mesmo assim o Senhor saiu vitorioso como homem. Então o texto diz assim, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, Senhor, ó Deus, para que de uma vez só me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. No verso 29 diz que Sansão abraçou-se com as duas colunas do templo de Dagon, em que sustentava toda a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão, já no verso 30, morra eu com os filisteus.
e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que os que ele matara na sua vida. Então grave bem essas palavras, querido, de Sansão. Senhor, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora. Interessante isso. Aquele ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É interessante, querido, a gente pensar na misericórdia, na bondade de Deus, né? Como diz Tiago do Vale, te amo, ó Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias, quando me levanto, quando me deito, né? Eu vivo da tua bondade. No Antigo Testamento nós vemos Sara, esposa de Abraão, mentindo por força do pedido do seu esposo Abraão. E Deus a fez estéril. Sara ficou estéril durante 40 anos. Sara tinha uns 30 anos quando mentiu. Talvez ela tenha ficado estéril mais de 40 anos, porque ela foi ter filho, o seu único filho Isaac, aos 90 anos de idade. E o texto bíblico lá em Gênesis, se não me engano, 19, vai dizer, e Deus se lembrou de Sara. Deus se lembrou de Sara e a fez fértil. E ela concebeu do seu marido Abraão, Isaac, seu filho primogênito, né? Nós vemos também este verbo na vida de Jacó, quando casou-se com as duas irmãs, Léia e Raquel. E Raquel, o texto nos confunde, porque quando Raquel clama a Jacó por um filho, porque vê a sua irmã Léia já com 4 filhos, né? E ela não tinha nenhum. E diz a Bíblia que já tinha 14 anos, 7 anos aliás, Jacó trabalhou 7 anos e foi enganado por Labão e casou-se com Léia. E depois trabalhou mais 7 anos para casar-se com Raquel. Então havia uma diferença, 7 anos com 14 anos. E Jacó tinha filhos com Léia, mas Raquel não tinha filhos. E Raquel clamava muito, disputava, né, esta questão do casamento com mais de uma mulher. Então as duas brigavam. Então Léia chega a vender o seu marido por mandrágoras, né? Ó, Jacó, você vai se deitar hoje com Raquel porque eu te vendi, eu te aluguei. Então Jacó passava mais tempo com Raquel do que com Léia. Mas Raquel não engravidava. E diz que Deus se lembrou de Raquel e a fez fértil. Então, depois, não se sabe, não sei dizer quantos anos, mas Léia já tinha 6 filhos, Raquel não tinha nenhum. Então Raquel engravidou de Jacó e teve o seu filho primogênito José, José do Egito. Mas nós encontramos este verbo várias vezes. Nesse texto que lemos, Deus se lembra de Sansão. Sansão não foi abandonado lá no cárcere com os seus 2 olhos furados, né? Ele não enxergava, o cabelo cresceu. Ele achava que a força estava nos cabelos, mas a força estava no Espírito Santo de Deus. Então Sansão ali clamou, Senhor, lembra-te de mim, só esta vez, e me dá força. Nós lemos lá em Gênesis 20, quando Deus aparece a Abraão na figura de um anjo, é uma teofania da pré-encarnação de Jesus Cristo, em que ele diz, não vou ocultar o que estou para fazer com Sodoma e Gomorra, não vou ocultar a Abraão, meu amigo. Ele disse, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E então Abraão
sabia que seu sobrinho Ló estava lá com a família e começou a dizer, Senhor, se lá tiver 50 justos, não vou destruir. Então, Abraão foi descendo para 45, para 40, para 35, para 30, para 20. E quando chegou em 10, Deus saiu da presença de Abraão. Na verdade, Abraão queria clamar pela salvação de Ló, seu sobrinho, que ele o amava tanto. Ele intercedeu por Ló. E o texto bíblico diz assim, e depois de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra, se lembrou de Abraão e salvou a Ló. Esse se lembrar aqui não quer dizer que Deus tem a memória curta, que Deus nos esqueça. Mas esse se lembrar aqui significa, e Deus resolveu ter compaixão. Deus resolveu iniciar o projeto de salvação nas nossas vidas. Então, quando nós somos abençoados, lembrados por Deus, é porque Deus resolveu ter misericórdia. Ele é soberano. Ele disse a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Então Deus tem compaixão de quem Ele quer. Tem misericórdia de quem Ele quer, porque Ele é soberano. Não depende das minhas obras. Não depende do meu querer. Eu quero. E Ele também quer, diz Pedro, porque a vontade de Deus é que todo homem se arrependa, confesse os seus pecados, abandone e me siga, como Jesus disse àquele jovem, né? Vende o que tu tens, dá aos pobres, vem, segue-me, te darei um tesouro no céu. Então, depende de nós também? Depende, mas depende primeiramente de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus estava em Cristo, diz o apóstolo Paulo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, lá em Isaías 59, nós vamos ler que Deus resolveu se compadecer dos homens, da humanidade. Deus olhou e viu que não havia ajudador, ninguém que pudesse ajudar, nem Noé, nem Jó, nem Daniel. Ezequiel vai falar também disto, o profeta Ezequiel. Não havia homem na terra que pudesse suster a sua ira, que pudesse interceder pelo homem. Então, Deus se encarnou, Deus se humilhou, Deus condescendeu, Deus se fez homem. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus veio à terra como homem, se manifestou em carne, se fez maldição e se ofereceu a si mesmo como oferta, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios. Deus amou a sua igreja e deu a si mesmo, derramando o seu sangue por ela para purificá-la e apresentá-la a Ele mesmo como uma noiva. Então a igreja não é noiva, a igreja é esposa. A igreja de Deus é esposa de Deus. E será apresentada como uma virgem, como uma noiva, pura, imaculada, porque fomos purificados pelo sangue de Jesus. Então, nesta manhã de sábado, que o Senhor lembre-se de ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, né? Como diz lá a oração sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a paz, a salvação. Então, querido, lembrar ali na Bíblia não é que Deus tenha esquecido, mas é que Deus resolveu iniciar o processo de salvação em nossas vidas. Ele resolveu ter compaixão de nós, ter misericórdia, usando da sua bondade. Então, por isso que Isaías vai dizer, em Jeremias, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então, que Deus te abençoe hoje com bondade e misericórdia. Amém.